Sejam muito bem-vindos, cinéfilo de sofá, peguem sua pipoca em micro-ondas e vamos para mais uma sessão aleatória. Nesse podcast assistimos a um filme sorteado e falamos sobre diversas maluquices que surgem por causa dele, como sapatear no meio da rua, sobreviver a traumas e dar soco em garotos aleatórios. Eu sou Bruno Trajano e Fê, eu pergunto pra você, o que é arte? Nossa, cara, mas já assim, sem pagar um lanche? Primeira pergunta assim, pá! O que é arte? Nossa, pra mim, arte é o ar que eu respiro, assim. Principalmente quando se fala de música, né? Mas ela é um filtro da nossa sensibilidade, assim. Eu acho que é onde a gente consegue expressar melhor a nossa humanidade, de alguma maneira, sabe? Pra mim, a arte, ela entra nesse lugar e ela tem essa função de fazer a gente ser humano, de mostrar as nossas fragilidades e potências. Então, é isso. Isso é arte pra mim. Então é isso. Chega por hoje. Valeu, né? Fala tchau, gente. Excelente episódio. Tchau, gente. Dudu, o que você aprendeu no episódio? E acabou! Siga no arroba. Lacrei, hein? Desculpa, gente. Lacrei. É isso aí. E agora eu tenho que fazer pergunta? Por isso que tá o silêncio? isso, Ah, que bom! É por isso. Eu tô muito Sempre quem pergunta, coisa, exatamente. né? Sempre. Tudo bom. Dudu, Oi. pergunta vai pra você, meu querido. Opa. Você, em algum momento na sua vida, você já fez alguma aula de luta ou de dança? As duas coisas. As duas coisas, que Olha aí. maravilhoso! Conte-nos um pouco sobre. Eu já fiz dança de salão e eu já fiz, acho que taekwondo. Por um Taekwondo? tempo. Pouco tempo. Também fiz taekwondo, viu? Tô perdendo no coreano, né, senhor? Fiz taekwondo por um mês Aí, acho que eu fiz por uns 6 meses. Tá ótimo. e eu fui 2 vezes. Eu fiz karatê quando era jovem, gente. Karatê. Bastante, Fê? Cara, eu não sei se eu fiz bastante, mas eu não lembro, gente. Eu era muito jovem. Suficiente. O suficiente. E também Isso. fiz. Eu não fiz aula de dança quando eu era criança, mas fiz depois de véia. Mas é isso. Depois de sempre véia, bom. a gente faz aula de dança. Ô, Tom, Diga. qual foi o último livro que você leu ou algum que você está lendo agora? Estou terminando a biografia de uma banda punk chamada NoFX. Uau. Muito legal, uma loucura. No FX ou no FX? NoFX. No effects. Também tô lendo a biografia do Casagrande e também tô lendo um livro de um autor que eu gosto bastante chamado Gilles Lipovetsky, chamado A Era do Vazio. É um livro de sociologia. Tom. Eu Sobre o amo que é que o eu não me vazio? senti sozinha. Então, ler 3 livros ao mesmo tempo. Ler vários nóis. livros ao mesmo eu tempo. também. Olha aí. Isso porque tem o do Seinfeld também. Eu não lembro agora o nome. Que eu comecei a ler, mas aí eu dei uma paradinha porque tem muita coisa do repertório dele que eu já tinha visto, então não me interessou muito não. Ele é chatinho, né? O pessoal fala. A pessoa ou a personalidade, você tá falando? A personalidade dele é. Deve ser. Ele é meio esquisitão mesmo. Eu acho que dele mesmo, a série é uma coisa maravilhosa, mas também não é uma coisa individual dele, né? Então, mas eu acho fantástico. Mas fora isso, os especiais individuais dele, também não acho coisas muito engraçadas, não. Dudu! De novo? Oh, desculpa, errei. Bubu, quem era o seu grande amigo da infância que topava tudo? Caramba! Cara, eu acho. É porque, assim, eu sempre fui uma pessoa. Momento. Editor música triste. Eu sempre fui uma pessoa que na verdade, eu não tinha muitos amigos na infância. Eu estava sempre ali andando. E hoje eu me superei. Não, mas eu acho assim que eu sempre fui muita coisa em família, então acho que meu irmão sempre tava funciona. eu e meu irmão fazendo coisas idiotas. Ele é mais velho? Ele, Não, ele é mais novo. Ah, melhor ainda. Porque exatamente esses que topa tudo, né? a culpa era sempre sua, então. A nossa coisa mais louca que a gente já fez foi jogar bola na frente de casa. Esse foi o mais doido. A gente Meu era Deus. muito louco, mano. A gente era muito louco. Nossa, realmente. Tu não tem noção. Cuidado, tu não hein? tem noção. Vai ser preso, viu, guri? Vai ser preso por causa disso. Hoje em dia nem tem mais isso, né? Pois é, eu disse. Nossa, total. Sou revolucionário, meu. Você é jovem, nem sabe o que é isso, gente. Então é isso. Vamos dar uma dançadinha em Londres? Don't you come back. I do not understand you. Don't you come back. Oh, baby, please. Don't you come back no more.
perfeitamente normal. Para meninas, não para meninos. Meninos jogam futebol, lutam boxe ou luta livre. E não essa droga de... Sessão aleatória. Episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais só no sapatinho da Baixa Podosfera. Esse aqui é o podcast preferido das pessoas que preferem a arte a ter que descer a cadeirada na lomba de pilantra. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente fala sobre tudo o que envolve a produção artística. Por exemplo, a gente já falou sobre os maiores radialistas brasileiros no episódio 45 de Bom Dia Vietnã. A gente também falou sobre o Aleijadinho no episódio 152 do filme Sétimo Selo. E no episódio 117, nós falamos do quê? Do sanduíche de carne louca, que é uma das maiores obras de arte que existe na culinária mundial. E por que a gente tá falando de todas essas maluquices? É porque o filme de hoje é Billy Elliot, um filme premiadíssimo em Cannes e que se tornou um grande musical nesse milênio. Esse filme veio da nossa sessão temática, que depois a gente vai explicar como é que funciona essa sessão temática. E foi a sugestão do nosso maior analista de filmes de todo o nosso grupo do Telegram, o nosso querido Um Estranho. Bora pro filme? Bora! Sim, capitão! Olha só, o Billy Elliot é um filme musical de drama infantil lançado no ano 2000 e ele foi dirigido por um cara chamado Stephen Daldry com o roteiro do Lee Hall. E o filme estrela principalmente o Jamie Bell como Billy Elliot e a querida Julie Walters como a Sandra Wilkinson. E antes da gente chegar no filme em si, vamos falar rapidinho sobre a carreira do diretor. O Stephen Daldry é um dos caras marcantes. Ele é um diretor e produtor inglês de cinema, teatro e televisão. Ele já chegou a ganhar 3 prêmios Tony pelo seu trabalho na Broadway, que é a principal premiação de teatro. Recebeu 3 indicações ao Oscar de melhor diretor, tanto pelo filme Billy Elliot, dessa semana, o filme As Horas, com a Nicole Kidman e a Meryl Streep, de 2002, e o filme O Leitor, de 2008, que tem o Ralph Fiennes, e a maior da maior de todas, que é a nossa querida Kate Winslet, que não faz filme ruim. E, de 2016 a 2020, ele produziu a série famosíssima de TV para Netflix chamada The Crown, do qual ele conseguiu receber uma indicação ao Producers Guild Award, que é a produção que leva o principal conceito de TV, assim como a indicação para o Emmy Award e uma vitória do Emmy Award de melhor direção para a série dramática, que fez isso com que o Daldry se juntasse a um grupo muitíssimo seleto de ser um diretor premiado nas indicações da melhor premiação em teatro, da televisão e do cinema. E para falar também sobre as outras pessoas que participaram dessa produção, a gente vai pro nosso querido quadro maluco chamado Viu ou Não Viu. Você viu ou não viu? Começando com o nosso queridíssimo Jamie Bell, ele estreou a sua carreira no filme Billy Elliot e ele ganhou, logo de cara, o prêmio BAFTA de melhor ator em papel principal, tornando um dos mais jovens vencedores do prêmio na época. Além disso, ele foi participar do filme King Kong, daquela produção do Peter Jackson, e o filme Rocketman, de 2019, como Bernie Taupin, aquele amigo compositor de Elton John de cabelo comprido. Ele ganhou uma segunda indicação ao prêmio BAFTA também por a sua atuação no filme recente, chamado Estrelas de Cinema Não Morrem em Liverpool, de 2017. Mas eu duvido que vocês tenham visto o Jamie Bell nessas produções aqui, ó. Começando como ele era o Tintin do filme de CG. CG. Da animação? As Aventuras de Tintin, que saiu em 2011. Era o Tintin. Excelente filme, nunca terminei de assistir porque o DVD pirata que eu comprei parava antes do final. Eu assisti porque eu sempre gostei bastante do Tintin e eu vi no IMAX. E realmente era fantástico, meu Deus do céu. Que filme excelente pra se assistir.
Ele acaba pegando um monte de desenho, né? Mas o filme fez sucesso, né? O melhor filme conseguiram fazer qual é o nome do continuação. diretor? É o era do Peter Jackson com o Steven Spielberg, se eu não me engano. melhor filme do Spielberg. E ele também era o Coisa no filme Quarteto Fantástico de 2015. É verdade. E eu duvido que vocês tenham visto ele no clipe do Green Day, que inclusive tá na época, não sei se até a hora que saiu o episódio ainda vai estar na época, que é Wake Me Up When September Ends. Não mesmo, não. A outra nossa querida atriz, a Julie Walters, também é inglesa. Ela foi indicada já a 2 Oscars, tanto no Oscar de melhor atriz, como no melhor atriz coadjuvante. Ela foi também homenageada pela premiação do BAFTA pelo conjunto da obra em 2014. E aí ela acaba sendo nomeada como Dame pela Rainha Elizabeth II em 2017 pelos seus serviços prestados pelo cinema. Ou seja, assim como os homens têm a alcunha de Sir, ela é uma Dame. A Julie Walters, ela começou essa carreira tendo a protagonista de um filme chamado Educando Rita, de 1983, e uma produção que saiu de uma adaptação do teatro e foi pro cinema. Depois ela apareceu em diversos outros filmes dos anos 80 na Inglaterra e volta a contracenar em maior destaque no Billie Eilish dos anos 2000. E depois ela esteve em quase todos os filmes do Harry Potter, como sendo aquela professora fascista que tá sempre vestida de rosa. A Dolores. Ela. Uia. Mas vocês a viram no filme, nos 2 filmes, aliás, Mamma Mia? Nossa. Ixi, nem lembro, só lembro da Meryl Streep mesmo. Assim como vocês a viram naquela animação chamada Paddington. Nossa. Mas, peraí, é uma animação ou não é? Meio live action, meio animação? Meio live action, meio animação. Nossa. E voltou a contracenar com o nosso querido Jimmy Bell no mesmo filme chamado As Estrelas de Cinema Não Morrem em Liverpool, de 2017. E a sua última superprodução foi no retorno de Mary Poppins, de 2018. E falando agora sobre o filme, vamos para a minha clássica revisão do que é a sinopse do meu MDBzeira. Olha só, não sei se a sinopse do MDBzeira, que é meu banco de dados particular de sinopses de filme, vai falar a mesma coisa que o de vocês, que é o seguinte: um jovem talentoso fica dividido entre o seu amor inesperado pela dança e a desintegração de sua família. Achei Aqui conveniente. tá parecido, Meu Deus. mas é que um jovem bailarino se vê dividido entre seu amor pela dança e a desintegração da sua família. Sá sua família? Sá sua família. Maravilha. Faz sentido. Chega um pouco perto, né? Faz sentido. Não sei se ele fica dividido entre a desintegração da família, afinal a família tá desintegrando como um todo, talvez ele se desintegre também, né? Mas eu me reservei no direito de fazer a minha própria sinopse do filme, que é a seguinte: o Billy Elliot conta a história de um garotinho de 11 anos que vive em uma pequena cidade do norte da Inglaterra durante o período de greve dos mineiros nos anos 80. O Billy vem de uma família operária e ele cresceu cercado de diversas expectativas sobre o que é ser um homem, especialmente vindo do pai viúvo e do irmão mais velho, que esperam que ele siga o caminho da família e se torne um machão boxeador. Só que Billy acaba descobrindo uma paixão inesperada pela dança, especialmente pelo balé, após acidentalmente ter que participar de uma aula enquanto ele deveria estar treinando boxe. Apesar das barreiras sociais e familiares, do preconceito associado à escolha de um garoto querer dançar balé, o Billy persevera com a ajuda de sua professora de dança, a senhora Wilkinson, que vê nele um talento promissor. O filme acompanha então a jornada do Billy na luta para perseguir o seu sonho de se tornar um bailarino, enfrentando a resistência da sua família e as dificuldades econômicas e sociais na época no seu vilarejo. O Billy Elliot acaba se tornando uma história super comovente sobre coragem, sobre determinação, a importância de seguirmos nossas paixões, mesmo diante das adversidades, e de que os filhos não necessariamente vão seguir as preferências e os rumos dos seus pais. É um filme que se trata de temas sobre como a identidade, a aceitação e o poder transformador da arte continua a ser um clássico emocionante pra gente até hoje. E é isso, el filme. Traga um BAFTA pra esse homem. É isso. Uau. O que vocês acharam do filme?
Eu gosto desse filme, assim, eu gosto... Fazia tempo que eu tinha assistido esse filme e fui reassistir, foi muito legal, assim. E eu fiquei, assim, confesso, acho que eu tava... Não sei se eu tava num momento mais fragilizada também, talvez sensibilizada, que me emociona muito essa questão, né, de como... É isso, né, como a arte, como a dança, ela pode transformar a vida das pessoas de alguma maneira, sabe? Mexer toda uma estrutura familiar, mexer com várias questões, com padrões, estruturas. E é muito legal, assim... E quando teve o musical aqui também em São Paulo, eu assisti o musical do Billy Elliot, foi bem legal também. Tudo bem que ali o menino, a gente vai assim, hoje, depois que eu vi o musical, assim, no musical, a questão do balé mesmo, da dança, é bem mais forte, assim, né? Parece bem mais, né? Bem mais, assim, né? Tanto que no filme eu sempre fiquei prestando atenção, né? Na hora que ele vai fazer lá tenta fazer um fouetté, acho que é isso, que é o giro lá. E isso é tudo meio cagado, mas ele tá lá fazendo. É isso, tá lá fazendo. Agora vai no musical pra você ver, o menino tem que fazer bonitinho. Tem que fazer, tem que sair. Tem que sair. Eu acho que é o fouetté, não sei se eu tô falando besteira, gente. Se alguém aí que entende dos balé, pois aí ajuda os universitários a lembrar os nomes balésísticos, porque faz tempo aqui que a tia estudou balé. E você, Dudu? Então, eu nunca tinha assistido esse filme, mesmo na época que saiu, a repercussão toda, eu não sei porquê. É 2000? Isso. Eu tava na faculdade, não tinha muito tempo para assistir esse filme e acabou passando batido. Aí, fui ver hoje. Maravilha. E aí, não posso nem ficar comentando demais não, senão eu vou chorar de novo, porque eu já chorei. Eu também chorei, Dudu. Pode falar, comenta bastante, Dudu. A gente quer ver você chorando. Comenta bastante, porque não. Comenta. Tem... Não, mas fala aí, o que te pegou? Por que você chorou, Não, Dudu? a gente que tem filho agora, né? Essa questão toda da relação do pai com o filho e tal, foi muito emocionante. Quando o pai quebra, assim, é muito forte. É muito bonito, né? É muito bonito. Exato. A hora que e aí ele se transforma, né? Ele se transforma em outra pessoa. Olha, de arrepiar, me arrepiei aqui. Só de um lado. Ele era quebrado por conta da perda da esposa, né? Então, isso ele se reconstrói ali com o filho. E a trilha sonora desse filme é muito boa, né? É incrível, assim. Gostei bastante. É um filme muito bom. Mas assim, no momento que me pegou aqui foi complicado. Daí foi na veia. Foi na veia. Mas acho que esse é o papel da arte, voltando de novo à história do que é a arte, né? Essa é a função da arte, né? É muito legal isso, né? Uma das funções da arte é exato. Essa, né? Com certeza. É fazer a gente, nossa, total. Se identificar, né, com algumas coisas ali. Quando eu comecei, eu odiei. Inclusive, fica aí a ressalva. Odiei, porque eu não sei. Você tinha assistido antes, Bruno? Foi a primeira vez também? Primeira vez também, primeira vez. Tá. Assim, o ator, ele é muito familiar pra mim. Eu não sei, eu acho que eu assisti alguma coisa com ele que marcou muito a minha memória. E eu olhava ele criança, eu ficava, eu conheço esse moleque de algum lugar. O Jimmy Bell. Cara. O Jimmy Bell, ele tem cara de criança arteira, né? Tem mesmo. Pentelho, de criança... tipo Denis Pimentinha. Isso. E aí eu fui pensando, deve ser porque só tem 5 atores lá em Londres, aí eles contratam super menos pessoas. Criança não tem mais, né? Precisa achar uma criança. Aí eu não sei de onde é. E aí quando começou, eu tava odiando muito, né? Porque eu fiquei tipo, onde é que você tá indo com esse filme? Onde é que você tá indo com essa ideia? E aí começou a me pegar pela direção, porque a direção é muito bonita, é muito inteligente. Sim. Né? Tem umas passagens de tempo que, tipo assim, ela filma ele correndo num beco, e aí quando a câmera vira de volta pra ele, o beco já tá cheio de neve, ou seja, demonstra uma passagem bonito, de tempo muito natural. E eu fiquei tipo, caramba, que, né? Que legal, que inteligente, que bonito. E aí, quando começou a disputa maior sobre arte, aí me pegou muito forte, porque... Primeiro porque eu sou do interior, né? Então eu já me bati de frente ali. E aí eu tenho muito essa questão com a arte. Eu sou um produtor cultural hoje em dia. Eu sou um artista. Eu tenho o meu grupo de artes. A gente trabalha diversas linguagens. E eu passo por isso, querendo ou não, que acontece no filme, ainda hoje. Porque é muito difícil. O interior, hoje em dia, eu falo que é como se a gente estivesse vivendo ainda nessa década de 50, 60, onde o preconceito ainda corre solto, sabe? E aí é muito difícil você ter, né, alguns meninos que eu trabalho junto,
os pais falando, não vai fazer esse negócio de arte não, que não dá em nada, que isso aí não vale nada. Isso acontece ainda o tempo todo, sabe? E aí isso me pegou muito forte. Nossa. E aí no final do filme eu já tava tipo, eita, rapaz, como é que pode, né? Até a hora que dá certo, né? Eita. Nunca dá em nada até a hora que dá certo. Aí a hora que dá Pois é. certo, ele virou o orgulho do interior. Não, mas meu pai... Da cidadezinha, Não tô né? falando do Muito filme. legal. Tô falando da nossa mentalidade, da né? De não realidade, apostar sim. nessa Ah, tá. carreira Na artística. realidade, sim, é. E eu vou dizer pra vocês que não. Mesmo depois que a gente dá certo, ninguém liga. Total. É mesmo? Olha só, eu vou contar um caos, não sei nem se fica na edição depois, Por vocês favor, vejam. hoje é dia de contar causa, gente. Vocês vejam A aí. gente adora os causos. Tem um amigo meu, né? Não sei se hoje em dia a gente é tão amigo assim, mas que a gente fundou um grupo aqui na cidade, que era um grupo de literatura. A gente fez muitos trabalhos voltados para literatura aqui na cidade. E a gente foi realmente um movimento muito pioneiro. E aí, ele desde muito novo, ele fazia livros de maneira independente. Até que há uns anos atrás, ele lançou, de maneira também independente, um livro de poema de fôlego, né? Que é um só poema, mas que é um livro inteiro, que é um poema. Uau. Aí o que acontece? No lançamento eu lembro que eu tinha um blog na época, ele me deu o livro pra me resenhar e fazer a resenha no meu blog. E aí eu fui pro lançamento, como de novo, né? Eu sempre fui da arte, então a gente tava sempre apoiando. E tinha tipo umas 15 pessoas no máximo no lançamento do livro dele. Passa-se um ano, ele ganha o Jabuti. Olha isso. Simplesmente o maior prêmio que você pode ganhar. Caraca, mano. Sim. E aí, ele volta pra cidade como, meu Deus do céu, ele é a maior pessoa que pode existir na cidade, mano. Tipo, pela primeira vez na vida, você tem um jabuti no interior, no Nordeste, no Ceará. Isso é muito grande, isso é muito gigante. Aí, durante um tempinho, ele ainda fica nesse lance, né? Mas as pessoas, infelizmente, eu tenho que dizer que a maioria das pessoas não liga. Ninguém tá nem aí se ele é um autor de sucesso, um autor famoso, se a galera que tá com ele é uma galera boa. Eu, mais uma vez, que tava na época lá, vendo esse corre, vendo isso acontecer, eu lancei meus livros também depois, eu tive um reconhecimento também nacional e ninguém liga. Tem professores que eu tenho certeza que se a gente perguntar como é o nome do livro, ou o que tem dentro do livro, eles não sabem, porque ninguém liga, porque é legal quando tá ganhando fama. Quando passou no Fantástico, quando passou no Jornal da Globo, tava todo mundo batendo palma e dizendo, ó, esse menino aí, eu que ensinei ele. Eu andava de bicicleta com ele. Dá 2 dias depois, que ele tem um grupo de teatro também, ele apresentou uma peça de teatro, não dá 6 pessoas. Sim. Mas esse lugar, né? Se não tá num lugar de massa, né? Dessa cultura de massa, né? Global. Eu passo muito por isso também, no quesito como artista também, sabe? Às vezes falam assim, quando que você vai estar na Globo? Quando você vai estar não sei aonde? Eu falei, gente, pelo amor de Jesus, sabe? Quando você vai estar no The Voice? Nossa, quantas vezes falaram? Eu já me inscrevi no The Voice, já me inscrevi, já não fui selecionada. Eu cheguei a participar de programas assim. Mas, cara, é muito surreal isso daí, sabe? Eu acho que, assim, eu não condeno, não julgo quem vai. Eu acho que cada um tem que saber o seu caminho, sua escolha, né? Porque também trilhar esses caminhos exigem escolhas que você vai ter que fazer sobre sua personalidade, sua identidade musical e até como sua identidade como pessoa, né? Pra você estar em alguns lugares. Porque é isso, gente. A TV é uma ilusão, né? Então, mas é muito fogo isso, é total. Mas eu acho, no fim das contas, acho que é importante, assim, né, desse relato aí, desse caos, é saber o que a gente deu o nosso melhor, que a gente, né, conseguiu, de alguma forma, ascender, né? Superar objetivos próprios, assim, porque se a gente for realmente contar com o que o outro vai achar, mano, nossa... Não vai rolar. Socorro, Não vai socorro. É triste, cada vez pior. Tipo, esse que é a merda, cada vez pior. É aquele lance, cara, tipo, a galera meio que aplaude, acha legal, mas só enquanto tá na fama ali, porque depois ninguém nem lembra o que realmente estava tendo. Eu uso muito esse exemplo, né, se contextualizar, eu uso muito esse exemplo porque eu consigo enxergar a produção artística hoje em dia muito como esse lugar de que a pessoa acha que é uma coisa muito pontual. E é o que eu quero dizer com isso, tipo, ganhou o prêmio, chegou lá, ou então lançou o livro, chegou lá. E a produção artística não é sobre um ponto, é sobre jornada. Exato. E o que é chegar lá, né, gente? Tipo, lá onde, né? Lá onde, exato, sabe? Lá onde? Não só a questão artística, né? Se a gente for levar pra uma visão mais geral e maximizada, né? A vida mesmo, que o importante é o processo, né? Então, assim, em vários sentidos, assim. Então,
Ai, vamos mudar para a sessão filosófica. Ainda bem, porque é ótimo mesmo. Porque é isso que precisa falar, né? No meu caso, Billy Elliot é um dos meus filmes favoritos. Eu adoro esse filme. Olha. Porque ele tem... A forma como ele bate em mim é bastante diferente. Por 2 motivos. A primeira vez que eu assisti esse filme, se eu não me engano, eu tava no cursinho, em 2004. Foi a época que eu mais assisti filme legal na minha vida, foi justamente naquele ano. E eu assisti esse filme e o tempo todo eu ficava me identificando, principalmente no processo da maneira como o Billy não sabia como se sentia. É. Ele não sabia por que ele tinha que fazer boxe, ele não sabia por que ele tinha que fazer balé. Ele não sabia por que o pai dele era tão duro com ele, por que ele era tão duro com o irmão mais velho, por que o irmão mais velho às vezes protegia ele, às vezes ele era o cuzão. Ele não sabia por que ele tinha uma amizade tão grande com aquele menino, que aquele menino é genial. Aquele personagem, aquele menino, ele é genial. É o Michael? É. Aquele menino, ele é fantástico, ele é fantástico. E eu sempre achei esse filme sensacional. E aí, na parte da audição, que ele fala como é que é pra... Quando a mulher que vai fazer o teste dele pergunta... O que ele sente, né, quando ele dança? O que você sente? E aí ele fala... Nossa, é lindo aquilo. É como se fosse eletricidade. É muito lindo. E ele explica um pouquinho, né? Pegando fogo, né, por dentro. É como se eu estivesse com raiva, é como se eu estivesse com medo, mas eu não sei o que tá acontecendo, mas eu sei que tá acontecendo e é um negócio que me move e eu não sei pra onde eu tô indo, mas eu me deixo levar. Isso. E é exatamente essa mesma sensação que eu sinto quando eu tô cantando. Ah, que Olha. lindo, Tom! É exatamente, Oh, é exatamente essa mesma sensação. E cantar pra mim acontece quando eu tô muito feliz e ele me deixa mais feliz ainda. E quando eu tô triste também acontece exatamente a mesma coisa. Eu começo a cantar com uma forma de extravasar e ele funciona muito. Quando eu tô muito nervoso, ele me ajuda muito. Quando eu tô muito ansioso, ele me ajuda muito. Quando eu quero referenciar alguma coisa, quando eu quero demonstrar alguma coisa, muitas vezes eu faço isso cantando ao invés de conseguir falar. Então, é exatamente a maior forma como eu me expresso. É também uma das formas como eu gostaria de ter trazido a Fê pra cá, por dizer que a Fê é muito responsável por isso. Pra eu saber conseguir lidar com isso. Por eu saber lidar com isso, porque a Fê trouxe pra mim de volta a possibilidade de eu conseguir fazer isso e conseguir fazer isso um pouquinho melhor do que eu fazia antes. Caraca, mano, tô emocionado. Aí teve uma vez que eu fui pra Inglaterra e eu tive a oportunidade de assistir o Billy Elliot musical. Uau! Só que eu não entendi porra nenhuma. Eu era um menino da Coab que nunca tinha feito um curso de inglês direito e tal. Eu sabia o que estava acontecendo, porque eu já tinha visto o filme, né? Então eu sabia o que ia acontecer, nananana. Não conseguia entender uma caralha daquele sotaque. Mas foi só a hora que eu cheguei lá que eu descobri que o musical era um musical composto pelo Elton John. Foda, né? Foda! E o meu nome é uma homenagem pro Elton John. Uau! Olha aí. Tom, caramba, Então mano. foi uma doideira fodida que a hora que quando eu comecei a recortar tudo isso que tava acontecendo naquele momento e tal, e aí a hora que o menino canta a música Electricity, aí foi tipo um dos... Catarse. Exatamente. Foi um dos maiores momentos da minha vida, assim, porque Que lindo, velho. ele canta e aí tem uma hora que ele faz um solo de dança lá, que é bizarro, que é a hora que ele é aprovado, né? Ai, é muito lindo, realmente. Aí foi foda. Eu tava lá no fundão, não conseguia ver direito, mas eu sabia o que tava rolando e aquilo ali que tava rolando era um negócio assim que ia mudar minha vida de vez e foi o que aconteceu. Foi aquilo lá e aí foi depois daquilo. Aí Que foi massa. outra pessoa depois daquele dia. Que lindo, Tom. Cara, que sensacional. Esse filme é muito foda. E eu, inclusive, acho que tem um musical em britânico pra assistir, né? Acho que tem, dá pra assistir. Eu não sei se eu assisti na Disney Plus, alguma coisa assim. Acho que exatamente. Eu assisti Né? no Disney Plus depois de novo. Depois eu descobri que tinha, aí eu assisti. Eu vi também, é muito lindo. E aí tem o solo do menininho, do amigo dele, que puta que pariu. O menino na peça, o menino rouba a cena. Mas que legal. Toda hora que ele aparece, ele rouba a É cena. muito legal. O musical é muito lindo, gente. Assistam o musical, é bem legal. O filme não consegue, né, se expressar tanto, assim, né? São diferentes formas, né? É. No teatro, né, os atores conseguem mais, né, mais palco ali pra poder se expressar. E talvez o foco também, né?
Sim. Exato. E aí com o teatro musical também, como já engloba, né, as 3, né, de uma vez. Isso. E também acho que a forma de visualização é outra, né? Acho que consegue amarrar melhor com essas 3 coisas. Porque às vezes no cinema, né, tem muita coisa do recorte, que é como falou mesmo, a fotografia, que é bonita, então vai trazer outros tipos de sensação pro olhar do espectador, né? O teatro é muito mais amplo, assim, mas vale muito a pena, galera, aí que tá ouvindo, os ouvintes, assistam o filme e o musical depois. É muito bem bonito mesmo, bem bonito. Eu quis muito ter assistido no Brasil. As músicas eram em português, Fê? Sim, tudo em português. Foi eu queria muito legal. Foi pra saber como legal. É que era, porque principalmente a parte das greves... tudo em português. Elas são fantásticas, era muito barulhenta, né? A parte da greve é muito barulhenta, muito barulhenta. Inclusive, a minha professora de balé do curso de teatro musical, ela foi a professora no musical, né? Ela fez o papel da professora no musical aqui no Brasil. Foi bem legal ver ela lá, minha professora. Tipo, ela encarnando ela mesma. Não, ela mesma não, porque ela na minha aula era: beijo, professora, você foi incrível, mas você era muito carrasca como qualquer professor de balé. Tipo, né? Essas professoras de balé, tipo, é isso, né, bem? Maravilha. Não, de novo não. Isso é um combate homem a homem e não uma aula de balé. O que você está fazendo? Bate nele. Ele está só brincando. Agora vá lá e acerte ele com força. Parece até uma menininha. Bate nele, filho. Bate. Meu Deus, Billy Elliot. Você é uma vergonha para essas luvas, para o seu pai e para as tradições do boxe. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o filme. Bora. O Billy Elliot foi escrito por um cara chamado Lee Hall, e aí ele se inspirou na própria infância dele, lá em Newcastle, que fica lá em Simão, na Inglaterra. E ela foi super impactada pela greve dos mineiros em 1980, e aquela região do norte da Inglaterra só servia para exploração de carvão. Não tinha outra coisa lá de benefício econômico que não fosse aquilo. Então as greves do arrefecimento dos direitos dos trabalhadores naquela época foi super complicado. E muito definidor daquilo que a gente já falou uma vez na biografia da Margaret Thatcher, quando eu falei um pouquinho sobre Liverpool. Ninguém do meio pra cima da Inglaterra gosta da Margaret Thatcher porque ela destruiu a vida dessas pessoas lá. E aí, embora o Lee Hall não tenha sido um dançarino como o Billy, ele achou super interessante ele poder fazer esse contraste de ter que contar uma carreira artística que ele teve numa comunidade muito semelhante àquela que ele viveu e àquela do filme, e ter testemunhado todas as tensões sociais e as greves que aconteceram naquele momento. A família dele também passou por todas as dificuldades que o Billy passou. E a ideia inicial era, na verdade, que ele fizesse uma peça de teatro. Só que ele percebeu que a narrativa não ia funcionar muito bem, e aí ele fez, na verdade, uma adaptação para o cinema com a ajuda do Steve Daldry, que já era um cara muito experiente no teatro e que topou falar: não, beleza, vamos nós dois aprender junto a fazer cinema. E aí eles trabalharam junto para conseguir capturar de uma forma mais poderosa as performances, principalmente da dança e da dinâmica das relações familiares dentro do cinema. E o roteiro chama a atenção de uma produtora britânica, que a gente já viu algumas vezes aqui, chamada Working Title Films, que viu potencial na história desse garoto que desafiava as normas sociais e familiares e que resolveu ser um bailarino. A BBC Filmes, a nossa TV pública da Inglaterra, entrou como parceira, apostando no projeto pelo apelo emocional e a relevância social do filme, que conta bastante a história daquele período da Inglaterra, dado o contexto da greve dos mineiros, que sempre foi um tema muito sensível na história britânica. E o financiamento, que veio tanto da parte do Working Title e da BBC, foi bastante modesto. Eles conseguiram criar um orçamento ali só de 5 milhões de dólares. Por isso que até que o elenco é bastante enxuto e as localidades do filme também são bastante enxutos, o que refletia a natureza independente do filme. E aí esse baixo orçamento fez com que a equipe precisasse ser e se virar com bastante criatividade sobre aquilo que eles gostariam de fazer, acabando utilizando realmente as locações reais de Newcastle e os figurinos que as pessoas tinham daquela época para conseguir capturar a essência da classe trabalhadora. E para conseguir chegar nos atores, eles chegaram no Jamie Bell
depois de uma busca super grande entre milhares e milhares de outras crianças, atores e também bailarinos. Ele se destacou principalmente ali pela sua habilidade natural que ele tem com a dança e pela capacidade de conseguir retratar não só os movimentos da dança, mas também conseguir transmitir super bem a emoção que ele tá sentindo no momento. As partes que ele dança e ele tá putaço da cara, que ele sai dançando no meio da rua, são fantásticas. Sim, ele vai chutando tudo, vai ser muito bom. Ele é muito expressivo, ele. E a Julie Walters, que interpreta a senhora Wilkinson como a professora de dança, ela já trazia mais uma abordagem mais humana, que era exigida por causa da complexidade do papel, que ora exigia dele, mas com uma certa ternura, e ia pra cima de todo mundo. Pô, que porra é essa de preconceito? Por que o moleque não pode fazer balé? Vem dessa docilidade, desse histórico que ela tinha já do teatro. Então, era um monte de gente trabalhando no teatro, fazendo uma produção cinematográfica. E aí, o nosso querido Jamie passou por um treinamento super rigoroso, igual a professora da Fê dava, para conseguir aperfeiçoar as habilidades dele. O menino chegava a treinar 8 horas por dia para conseguir dar essa autenticidade necessária pro papel dele. E as cenas de dança tinha que ser coreografada de maneira a capturar não só a técnica, mas justamente essas expressões dele, né? Então, todas as vezes que ele ficava puto, todas as vezes que ele chorava, todas as vezes que ele ficava mega irritado e ele saía dançando na rua, só que tinha um problema grande, que era as capturas externas, toda vez que ele dançava pra fora. Porque o tempo em Newcastle muda várias vezes ao longo do dia. Se eles estavam estavam gravando um musical na parte externa e tava o tempo feio, eles só iam poder gravar de novo no dia seguinte ou a hora que fechasse de novo. Então, o tempo abria, o tempo fechava, o tempo abria, o tempo fechava. Na hora que o tempo abria, eles simplesmente paravam a gravação. Eu falava, gente, fiquem espertos aí, a hora que o tempo fechar, a gente volta a conversar, senão não. Ou ao contrário. Se o tempo estava aberto e eles precisavam continuar gravando e o tempo fechava, eles falavam, gente, a gente se vê amanhã na hora que o sol sair. As filmagens ocorreram em várias localidades desse nordeste da Inglaterra, incluindo as cidades que foram diretamente impactadas pela greve dos mineiros. Essa escolha ajudou a criar essa atmosfera mais autêntica, mais melancólica, onde é tudo cinzento, ressaltando essa dificuldade dos cenários da época. E aí, devido ao orçamento super apertado, a equipe acabava enfrentando esses desafios logísticos, né? Onde ele tinha que lidar com essa maximização de várias vezes explorar o mesmo local para conseguir evitar custo excessivo com os estúdios. E a recepção da crítica foi muito boa. Ele foi amplamente elogiado por críticos do mundo todo, e essa recepção foi super positiva e ajudou bastante pro sucesso do filme. Por exemplo, no Rotten Tomatoes, o filme teve uma nota de 7.8, que é uma nota bastante alta. E no Metacritic teve de 74 de 100. Onde algumas pessoas diziam que eram muito favoráveis porque refletia a narrativa emocional do filme, ou seja, todo mundo estava sentindo exatamente aquilo que estava acontecendo no filme e a atuação forte de todo mundo. O pai, a hora que ele fura a greve e ele treta com o filho mais velho, é de arrebentar todo mundo, né? Sim. É de arrebentar todo mundo, que ele fala que ele não tem outra alternativa e ele precisa lutar pelo sonho do filho. Porque senão o que é que o filho vai ser? Não é bom a vida que ele imaginava. Ele não queria que o filho tivesse todos os problemas respiratórios que ele tem, que o mais velho também tem. E ele não achava que esse seria o caminho. E aí, o nosso querido Jamie Bell também foi super elogiado por causa dessa capacidade dele conseguir transmitir a emoção e a complexidade, sendo o garoto preso ali nas expectativas familiares e na paixão daquilo que ele gostava de fazer, e a Julie Walters, por ser essa atriz mais experiente, de conseguir trabalhar essa criança para trazer a emoção necessária para as cenas. Então a química dos dois é uma força motriz única no filme. A direção do Stephen foi mega elogiada. Ele já era um cara muito reconhecido pelo teatro, e ver ele performando também muito bem no cinema foi muito elogiado por ele conseguir equilibrar essa dureza da vida numa cidade mineradora com uma leveza de uma esperança, né? Porque no final das contas ainda é um filme infantil. Conseguir capturar essa atmosfera e lidar com esse tema sensível junto com o que é a masculinidade, o que é a identidade, o que é o nosso futuro e que é as pressões sociais e assim por diante. Essa honestidade, essa autenticidade que também veio do roteiro ajudou bastante no impacto dessas tensões sociais e principalmente ele acabava sendo reproduzido ali nos diálogos que surgem, né? Como conversas bastante naturais, bastante comoventes. Não é aquele negócio onde parece que todo mundo é genial naquilo que fala
ou que o filme precisa necessariamente explicar exatamente pelo meio da conversa aquilo que tá acontecendo. No final das contas, o Bilhete é um filme que é muito citado como uma das melhores representações da luta de classe e das dificuldades econômicas retratadas na Inglaterra no período dos anos 80, e também trata do seu impacto na forma como ele consegue retratar a dança como uma forma de expressão e de resistência ali, e traz de novo a inspiração para alguns jovens do mundo todo a seguir as suas paixões, independente se vai ser o balé ou não, mas que eles sigam aquilo que eles funcionam como choque, né, como eletricidade no corpo deles. E todo mundo adora esse filme, não tem como assistir esse filme e falar, porra, achei esse filme uma bosta. O que trouxe bastante um reflexo na performance da bilheteria. Eu tinha dito lá que o filme custou 5 milhões de dólares em investimento, mas quanto vocês acham que foi a arrecadação final desse filme? 10 milhões. Nossa, eu não consigo nem fazer ideia. Não, deu mais. O investimento foi 5? Isso. Arrecadou uns 40, não? Esse filme chegou a 110 milhões de dólares. Olha aí, olha aí. Samba, mano. Caramba. E foi justamente essa grana, esse retorno que deu a possibilidade do filme se tornar uma franquia de sucesso nos musicais e perpetuando a obra pra frente. E aí depois o Lee Hall faz essa adaptação que ele sempre quis do cinema pro teatro, junto com a ajuda do Elton John. E aí eles gravam um musical de, acho que se não me engano, 12 faixas e mais 3 exclusivas do Elton John só pro CD. Eu tenho CD também, gente. Legal. É fã mesmo. E é isso. Bora pro troféu aleatório? Bora. Vamos. Bora! Demais. Troféu aleatório. Troféu aleatório, que, como todo mundo sabe, é a maior premiação que existe no universo inteiro. Não há nenhuma outra forma de reconhecimento maior na sua carreira ou na sua vida do que você ganhar um troféu aleatório. Fê, o que é ganhar um troféu aleatório? Cara, é ganhar troféu Master Puppets of the sessões aleatórias. É muito chique. É muito assim, você realmente não passou batido. Bruno, qual é o seu troféu aleatório? Eu trago hoje pra premiação 2 troféus. Primeiro de pior esconderijo de objetos pessoais, que eu acho que aquele colchão não é o suficientemente pesado para esconder os seus objetos, afinal de contas qualquer pessoa levanta aquele colchão, e também não é muito, né, seguro, não é muito, né, não faz sentido. Não acho que cabe, né, esconderijos ali. E trago também o pior exemplo de como não se explanar ou expressar os seus sentimentos. Esse filme inteiro é uma grande lição de como não expressar sentimentos. Pessoas estão lá vivendo, não faça isso. Você tá vendo o filme? Faz o contrário. Dudu, qual é o seu troféu aleatório? O meu troféu, Sônia Abrão, de futura fofoqueira, é a menininha que fica ali na rua, fica encostadinho no muro lá, bisbilhotando tudo que acontece e fazendo comentários ali. Excelente. Fê, qual é o seu troféu aleatório da semana? O meu troféu aleatório é o troféu Vovó Juju pra vovó do Billy. Vovó do Billy, aquela fofinha. vovozinha. A vovó fofa, meio passada das ideias, das idades, mas que sabe mais das coisas que todo mundo ali. E no final se provou a mais lúcida de todo o rolê. Aham. É isso. É verdade. Ela sabe de tudo. O meu troféu aleatório da semana vai justamente pra vovó também, porque ela se parece muito com uma vizinha minha. Um dia desses eu fui pegar o elevador e aí essa senhorinha entrou e aí ela veio falar pra mim o seguinte: nossa, eu vi que você bateu o carro, né? Eu falei, mas eu não tenho carro, minha senhora. Ela falou, não tem? Eu falei, não tenho. Ela, você vê, eu me esqueço de tudo, eu esqueço de tudo na vida. Eu não lembro nem o que eu comi hoje. Mas se tem uma coisa que eu não esqueço, é do meu primeiro namorado. Esse aí eu não esqueço nunca. Meu Deus. Sinto muita saudade dele. Até quando eu era casado eu sentia falta dele. Excelente. Tá lá. Disso ela não esquece. Ei, vovó maravilhosa. Vovó. E ela sempre, ela é muito simpática, ela
Toda vez que você encontra com ela, fala: e aí, Belo? Tudo bem, meu? Ai, maravilhosa! Mas você não tem carro, né? Que é o próximo, não tem. Esses troféus vão ser entregues por quem? Pelo amigo Michael. Pelo amigo Michael. Vestindo Tutu. Exatamente. Vestindo Tutu ainda. Vestindo Tutu. Exatamente. Não há problema nenhum em usar o vestido, já dizia. Não, nenhum. Gente, uma dúvida. Vocês gostaram do final do Michael? Eu acho que ele tava assistindo a peça lá. Passa tão rápido. Com o boy. Pois é. Essa realmente é uma parte que deixou a desejar, assim. Porque, foi só uma referênciazinha pra ele, né? E no documentário a mesma coisa. Ele nem aparece no documentário. No musical a mesma coisa. Ele nem aparece direito depois. Ele aparece só como realmente o amigo da infância dele. Aí depois que ele vai estudar, eles acabam perdendo contato. Que dó. A nota é dó, que dó. Vamos então para os assuntos aleatórios, mas antes. Alguém de vocês tem algum recado? Me segue no Instagram. Então, boa. Então, como é que a gente vai conseguir? Sou artista, meus livros estão na Amazon, então vamos lá, maravilhoso! por favor. Como é que a gente faz pra te encontrar? Procura aí, Bruno P. Trajano. Mais uma vez, Bruno P. Trajano. Meu grupo de artes mistas, Arte Viva. E meu podcast, Conversas. Maravilha. Pra encontrar seu livro na Amazon, Tá com Bruno Trajano lá, você pesquisa, tem na página do autor, ou você pesquisa Crônica do Fim do Mundo. Ele tava, inclusive, de graça há pouco tempo atrás, no Exploda Seu Kindle, e tá lá a preço de bananinha pra você. Nossa, vou pegar já. Vou ler essa noite. Eu não sabia dessa não. Ai, meu coração. Eu vou fazer meu jabá. Faz o seu jabá. Já que o Tom falou aí, estamos falando de arte. Se você, querido ouvinte do Sessão Aleatória, também tem vontade de poder abrilhantar a sua vida com alguma coisa artística, principalmente música, canto, entre em contato comigo, vamos cantar, será um prazer enorme fazer parte da sua jornada, assim como eu fiz parte da jornada do Tom e de vários outros amigos, outras pessoas incríveis. Me procurem no Instagram, Fernanda_P de pato, Brito, com um Tessô. Tem que falar tudo isso, gente, porque tem muita Fernanda e tem muita Fernanda Brito nesse mundo, e eu sou uma pessoa muito comum. Então tem tudo isso. Repetindo, Fernanda_P Brito. Mande uma DM, venha falar comigo, vem aí, a gente troca umas ideias, vamos cantar, fazer um mundo melhor, e é isso. Eu não tenho o que falar, a aula é fantástica. Faça como eu, siga agora. Follow now. Tem que ser British. Follow now. Highlight. Eles falam bastante oi. Me manda. Eu ia falar sobre o recadinho do que é a sessão temática. A sessão temática é o seguinte: toda virada de ano, todo começo de temporada, a gente dá uma lista de whatever, imagens, para que todas as pessoas que são os nossos aleatórios hoje digam o que é que vem nesse grande teste de Rorschach todas as vezes que eles entram em contato com essa imagem. E aí eles citam uma série de filmes que fazem sentido com aquilo que passa na cabeça deles quando eles entram em contato com isso. Essa é a sessão temática, mas só vai fazer parte da sessão temática quem é nosso aleatório. E para ser o nosso aleatório, a única coisa que você precisa fazer é entrar em qualquer um dos nossos canais de comunicação. Ou no Instagram. É só o Instagram. A gente não tem mais no Twitter? Não, aliás, não tem mais. É verdade, não tem mais Twitter. Porque não tem mais Twitter. Que bom. Não tem mais. Então, assim, no Instagram tem o nosso Linktree e lá você consegue deixar a sua sessão aleatória. No Spotify você também consegue deixar a sua sessão aleatória. Pode pedir no Spotify. Eu não sei se no YouTube pode, mas talvez possa. Onde você quiser. Manda DM, a gente se vira. Mas você precisa colocar seu filme. Senão, não vai rolar de você se tornar um aleatório. Você precisa participar dessa caralha colocando um filme. Tem que lembrar que já tivemos vários filmes aqui então, né? Mais de quase 200 filmes, então você tem que escolher um que não foi sorteado ainda. Exatamente. E não existe filme que a gente não aceite. A gente aceita todo tipo de filme. A gente aceita qualquer coisa. Jovem. Qualquer coisa. Jovem. Cuidado. Qualquer coisa. Não é assim não. Não é assim não. Sabe aquele filme da aranha que sai de dentro do vulcão pegando fogo e destrói a cidade? É isso mesmo. Padawan, seja esperto, Padawan. Existem filmes e filmes, gente. Peraí. Não existe. Não tem tabu aqui, você pode colocar qualquer filme.
De acordo Inclusive com o o do Xi, Tubarão Fantasma. tem duas categorias que nós não falamos ainda. Que é Ainda? documentário e o filme pornô. Exatamente. Mas eu espero que não verdade. apareça ainda. Mas é por falta de sugestões. Então, assim, se você quiser sugerir um filme... Mas assuntos aleatórios apareceu. Se você quiser colocar uma grande porneia pra gente assistir, é só deixar no... Socorro! Eu queria muito saber quais seriam os temas aleatórios do pornô. Qual seria o Não, que troféu vai ser, aleatório do... Não, gente, dá ideia, não dá ideia. Ah, meu Deus Aqui, do o céu! Rand, corta isso daqui que ninguém vai dar ideia. manda ver. Ó, já manda pode ver. botar no final isso aqui, ó. Nós Existe um somos filme sérios. que foi considerado o maior filme adulto já feito, porque ele gastou muito dinheiro e é uma paródia de Piratas do Caribe. Aí, ó. Então, Gente, aí, ó. meu Aí, ó. Deus do céu! Puta merda. Já tem aí. Então, tá valendo. Eu não posso, gente. A minha cabeça está por sobre besteiras com os troféus valendo. aleatórios. Tá valendo. Muito bom. À vontade. Aproveita que é hoje, que o André não tá e já senta o dedo. Senta o dedo. Ai, não. Literalmente. Vamos pros temas aleatórios da semana. Simbora. Bora. I'm dying aqui. Como é que é a música do Piratas do Caribe? Tararam, tan, tan, tararam, tan, tan. Sei lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Os braços na quinta posição. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Girem, girem e parem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha esses braços. O que eu faço? Acompanhe as ordens. Cale-se, Debbie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Braços bonitos e parem. Começando os assuntos aleatórios da semana, que, como a gente sempre fala, é o prato principal do episódio. Fê, qual é o assunto aleatório da semana? Uau, já eu começando com o meu assunto aleatório da semana. Nossa, foi difícil escolher um assunto aleatório. Porque é aleatório que nunca é aleatório, né? É muito louco, né? Porque o meu aleatório nunca é aleatório. Mas o que eu acabei escolhendo falar é sobre uma bailarina, coreógrafa que eu gosto muito, que chama Pina Bausch. Então, o assunto aleatório deste momento vai ser a Pina Bausch, gente. É um momento cultura, momento vamos saber de arte. É com isso que a gente vê por aqui no Sessão Aleatória. Gente, eu conheci a Pina, aquela, né, quem pensa, né, ai, super amiga, best da Pina Bausch. Só que não. Eu chamo ela de Pi. Pina. De Pi. Não, a Pina já é um apelido, né, de Felipe, a Filipina, sei lá, alguma coisa assim, que eu já não lembro, gente. Mas quando eu fazia as aulas de balé, né, a gente tem que fazer... Eu fiz aula de contemporâneo, de dança moderna, por causa de teatro musical a gente aprendeu sapateado, todas essas coisas aí, gente. Esse negócio é difícil pra caramba, depois de velho, mas é possível, tá? Não precisa fazer depois de teatro musical, vai fazer porque é pra se divertir, que é muito legal. E a Pina foi uma das bailarinas, coreógrafas que mais me chamou a atenção, assim, dessas pesquisas quando eu tava estudando, né? Porque ela foi meio que um divisor de águas, assim, né, na questão do balé. Ela era uma bailarina alemã, coreógrafa, e ela teve essa questão de juntar a dança com o teatro. Foi muito certeira essa minha escolha, né? Porque a hora que a gente tava conversando aqui sobre o filme, né? No próprio filme Billy Elliot, né? As questões da dança, a dança representa a expressividade dele, né? Então, a forma como ele tem de colocar as emoções pra fora tá na dança. E a Pina, muitas vezes, ela montava as coreografias em cima das expressões, das sensações dos bailarinos dela. Então, assim, é muito legal. Inclusive, tem um documentário dela que chama Pina alguma coisa, que agora eu não vou lembrar também, tô ótima, né? Vocês estão vendo como eu estou ótima. Mas que é muito legal, que mostram os bailarinos, a companhia dela, como ela montava as coreografias. Era muito interessante que muitos dos bailarinos que faziam parte da companhia dela já eram mais velhos, né? Porque é isso, a carreira do balé, assim, é meio parecido também com essa questão da ginástica artística, essas coisas. Tem uma questão de idade, né? E os bailarinos iam ficando mais velhos e acabavam entrando na companhia da Pina. Então, assim, corpos muito diferentes, né? Mais velhos, com muita experiência ali dançando. E ela também usava muito da questão visual, né? Temática dos lugares. Parece assim, eu vejo uma fotografia do documentário dela, que isso ficou muito na minha mente, assim.
dança na rua, os bailarinos dançando na rua, sem ser aquela estrutura muito clássica do balé, mas uma mistura do balé clássico com uma dança contemporânea. E muito expressivo, né? E perguntava pra ela se era dança ou se era teatro, e ficava sempre nessa polêmica, né? As peças da Pina, as apresentações eram dança ou era teatro. E as mais conhecidas dela, o Café Miller e a Sagração da Primavera, assim, que são lindíssimas, assim, né? Enfim, gente, é um negócio assim, pra mim é muito expressivo, é muito tocante. Quando se fala de dança, né? Porque é justamente essa mistura do Brasil com o Egito, né? Essa coisa clássica com a emoção, né? Então é lindo de se ver, assim, né? A questão das trilhas sonoras, das coreografias, até algumas coreografias, algumas cenas, falando principalmente do documentário, né? Que já fica a indicação, que depois eu posso até ver o nome aqui, a gente coloca aí depois ali pra galera, quem se interessar pra ver esse documentário, de repetições, de coisas do dia a dia, de coisas até que às vezes até incomodavam, assim, sabe quando você olha a encenação, aquela coreografia, às vezes causa até um certo incômodo em lugares muito diferentes, como eu te falei, em cenários urbanos, a própria Sagração da Primavera, né, que foi feita em palco, os bailarinos dançavam em cima da areia, jogavam areia, sabe, e areia, e ela colocava elementos também, água. Então, é muito bonito, gente. Pra mim, ver a Pina realmente é uma experiência, assim, de balé muito diferente. É um negócio, assim, que você fala, caramba, pra onde que ela foi, né? Então, ela trabalha muito essa coisa da expressividade, da emoção, da sensação, de como o corpo responde. E de novo, né, remontando, e ela como coreógrafa, né, sempre também tem aquela rigidez, porque ela veio do balé clássico e tal, mas essa coisa da escuta também dos bailarinos, sabe? Os próprios bailarinos da companhia também compunham as coreografias. Isso eu acho fantástico, assim, é fantástico. Acho que tem uma cena do documentário, ela mesma dançando também. É lindo, gente, é lindo. Assim, é um negócio, assim, espetacular. Pina Bausch, se você nunca ouviu falar dessa mulher, te convido a dar um Google, ver minimamente, nem que seja o vídeo do Sagração da Primavera ou do Café Miller. São as coreografias mais conhecidas dela, que vocês não vão se arrepender, gente. É bonito pra caramba. É bem bonito, assim, é emocionante mesmo. Demais. Eu vou procurar. Fê, aliás, assim, só abrindo um parênteses, eu nunca vi uma pessoa que combinasse tanto com a voz quanto tu. Como assim? Porque, eu acho que eu nunca tinha visto nenhuma foto tua. Eu fui te seguir no Instagram, e aí pra mim a voz combina muito com tu. Tipo, olha, achei muito nunca fácil. Ninguém me falou isso antes. né? Olha, é a primeira vez que alguém fala que a minha voz combina com as minhas pessoas. Muito agradecida. Que a sua voz desenha você, Fê. Exatamente. Olha, gente, mas esse sessão aleatória tá muito inspirador, tá muito criativo, tá muito artístico, né? Uma voz que desenha. Olha isso, gente. Juntou os filósofos. Eu vou dormir o quê? Nas nuvens. Pronto, sessão Philosophiers. Virou outra coisa já o negócio. Que legal, que legal. Mas é isso, gente. É muito louco pra mim falar da Pina, assim, porque, como eu disse, eu sou da parte mais da música, né? Sempre estudei artes mais voltada pra música. Eu tive contato com a dança quando eu estudei teatro musical. E, cara, a Pina é a pessoa que, assim, sempre ficou na minha cabeça, assim, tudo que eu pensava de dança, daí quando vinha, sempre me via essa mulher, as coreografias, as fotografias dela, as cenas dela, assim. Tem uma coreografia que vou dar um spoiler pra galera aí, que é um casal, né, um homem e uma mulher, ela tá, e não é roupa, assim, de balé, não, é tudo uma coisa muito contemporânea, vestido longo, e a cena é a bailarina andando, tudo vai andando e de repente ela para e ela simplesmente cai. Ela joga o corpo dela, deixa o corpo dela cair pra frente e o bailarino pega ela lá, praticamente quase um palmo do chão. Só segura ela embaixo e levanta aí, vai levantando ela. E a coreografia é isso, ela caindo várias vezes e ele pegando ela quase batendo a cara no chão e ele bem na hora pegando. Então é um misto de beleza com angústia de você ver ela se jogando, sabe? É demais, né? E você vê daí também uma preparação de corpo, né? De condicionamento, né? Porque até isso, né? Quando a gente vai estudar dança, tem isso, né? Como você vai tonificar o seu corpo, equilíbrio, tônus, né? Como que você vai fazer isso? Porque nem simplesmente jogar, né? Vai eu fazer o saco de batata cair no chão. Pá! Né? Com certeza essa coisa assim, expectativa e realidade, né?
Mas é muito bonito, assim. Essa é uma coreografia, por exemplo, que me chama a atenção. Tem dentre várias desse documentário, que tem várias cenas legais. E tem os próprios bailarinos também falando. Tô falando muito do documentário, né? Porque é um que mostra muito, fala sobre a história dela. E acho que tem um olhar bem bacana. Acho que foi até indicado ao Oscar esse doc, se não me engano. Não, dá uma olhada. Enfim, bem interessante pra quem quiser conhecer a Pina Bausch, as coreografias. É bem bonito esse doc. Inclusive, eu preciso reassistir ele. Vou fazer isso em breve. Porque me deu vontade agora só de ficar falando dela. Maravilha. E é isso. Você não praticou. Preparar e 1 e 2 e 1 e 2. Levante-se. Senhorita, eu não consigo. Isso é porque você não está concentrado. Mas eu tô concentrado. Não está nem tentando. Eu tô sim. Faça de novo. Não posso. Você vai fazer de novo. Vamos agora para o próximo assunto da semana. Dudu, qual é o seu tema aleatório da semana? No filme, o Billy rouba um livro de uma bibliotecazinha, né? Ali um caminhãozinho, né? Um trailer. Livro de balé, inclusive. Isso, um livro de balé. Então eu vou falar sobre a história das bibliotecas. Num artigo chamado Entre o Passado e o Presente, as visões de biblioteca no mundo contemporâneo. Quem escreveu esse artigo foi o Valdir José Morigi e a Suzane Ruscher Souto. E de acordo com o artigo, a palavra biblioteca tem sua origem no grego biblion, que significa livro, e tek, que significa caixa ou depósito. Então, é um depósito de livros. E desde as primeiras bibliotecas, essa palavra tem sido empregada para designar um local onde se armazenam livros. Porém, nem sempre foram livros, né? Os materiais que preenchiam as bibliotecas. Então, historicamente, os suportes para informação variaram de formato seguindo a tecnologia utilizada pelo homem. E aí já foram utilizados materiais como tabletas de argila, rolos de papiro e pergaminho e enormes códices que eram enclausurados nos mosteiros medievais. Os códices são livros manuscritos geralmente do período da Antiguidade tardia até a Idade Média, e ele era feito com folhas dobradas e costuradas. E o códice é o precursor do livro e surgiu no século I. Olha aí. E as bibliotecas da Antiguidade não se diferenciavam muito das bibliotecas do período medieval. Então eles eram locais de armazenamento de documentos com sistemas precários de recuperação e acesso. Se preocupavam, né, em armazenar a maior quantidade de rolos de papiro e posteriormente pergaminho, né, atribuindo status e poder aos seus imperadores nas regiões onde se encontravam. Então elas reuniam escritos de intelectuais gregos, romanos, egípcios. Uma das grandes bibliotecas, né, da história é a Biblioteca de Alexandria, que continha 700 mil volumes. Já falamos sobre ele aqui, já. Sobre quem? Sobre o Alexandre, né? Ah, sim, sobre o Alexandre, que depois deu o nome para a cidade de Alexandria. Isso. E na Idade Média, o centro da vida social e econômica da população era a igreja. E infelizmente está voltando também agora isso. E a sociedade medieval era dividida em 3 estamentos, né? O clero, que retinha o monopólio do conhecimento, a nobreza, que tinha a grana, e os militares, que sofriam preconceito quanto ao gosto pela leitura. A plebe não tinha nenhum interesse, né, pela leitura e nem tinha tempo para isso, né? A plebe tinha que sempre se matar de trabalhar e não tinha como se preocupar com essa futilidade que era ler. É importante lembrar também que mesmo a escrita existindo desde o fim da era pré-histórica, a tradição oral prevalecia no mundo ocidental. E nesse contexto, as bibliotecas estavam sob o comando do clero, que era de difícil acesso para a população, que se conformava com a sua condição, pois era educada através da tradição oral. A alfabetização escrita era restrita a poucos e a tarefa escrita destinava-se aos cultos, que eram os clericais. Com o passar do tempo, os suportes de informação passaram por modificações, né? Os rolos de pergaminho foram substituídos por folhas do mesmo material costuradas, formando o códice, com um aspecto parecido com o livro de hoje, né? As primeiras bibliotecas medievais encontravam-se dentro de mosteiros
e os acessos de material pertenciam às ordens religiosas ou pessoas que eram aceitas por essas ordens. E mesmo assim, essas obras existentes no acervo eram controladas, pois algumas eram consideradas de natureza profana. Um bom filme que retrata isso, o livro, né, retrata muito mais, obviamente, é aquele livro O Nome da Rosa. Sim. Ele retrata exatamente isso, né? Umberto Eco? Umberto Eco. Retrata a dominação, né, do clero pelo controle da leitura ali e, ao mesmo tempo, a maneira com que eles impediam, né, as pessoas de terem acesso à informação. E o controle também se estendia ao trabalho dos escribas, que se ocupavam com a transcrição de manuscritos clássicos. As bibliotecas monásticas também existiram no Oriente, né? Chamadas bibliotecas bizantinas, e eram igualmente mantidas por monges, nas quais a contaminação profana era muito maior e mais fácil. Durante o período medieval, no Oriente, também existiram as bibliotecas particulares mantidas por imperadores, que também eram carregadas em suas viagens, como parte de sua bagagem. O cara viajava e levava lá a biblioteca dele. As bibliotecas universitárias surgiram na Idade Média, pouco antes do Renascimento, e a princípio elas estavam ligadas às ordens religiosas, porém começavam a ampliar o conteúdo temático além da religiosidade. Então, essas bibliotecas são as que mais se aproximavam do conceito atual de biblioteca como espaço de acesso e disseminação democrática de informação. O número de estudantes universitários aumentou, ocasionando também o crescimento da produção intelectual. Os livros ainda eram manuscritos, o que dificultava a reprodução desses para estudo. E no momento em que a Idade Média entrava em decadência, dando espaço ao Renascimento, difundiu-se na Europa a tecnologia dos tipos móveis. Era uma situação de acessibilidade dos livros de papel e impresso que acabou sendo um estímulo ao conhecimento das letras e à absorção de conhecimento. Quanto mais se lia, mais se produzia conhecimento e aumentava o campo para novos estudos. Esse ciclo cresceu, aumentando a relação entre a universidade, a biblioteca e seus leitores. A Biblioteca de Sorbonne, em Paris, é um exemplo de biblioteca universitária com origens das ordens eclesiásticas. Mesmo tendo esse aspecto sagrado, a biblioteca universitária sofreu reflexo nas mudanças trazidas pela Renascença, né? E a partir do século XVI, com o descobrimento de novas terras, novas culturas além mar, a ciência começa a se desenvolver, desmistificando posições impostas pela Igreja. E a volta à cultura clássica trouxe a preocupação com o ser humano, suas dimensões e necessidades, mudando sua concepção de vida do teocentrismo para o antropocentrismo. E o crescimento demográfico impulsionou a tradição escrita com auxílio da difusão da escrita e do papel. Chegou um momento que a biblioteca rompe os laços com a Igreja Católica, estendendo a todos os homens a possibilidade de acesso aos livros, e com isso precisou se especializar para atender às necessidades de cada leitor ou comunidade, deixando de ser passiva e deslocando-se até o leitor, buscando entendê-lo e trazê-lo para a biblioteca. Assim, essa concepção de biblioteca como um depósito de livros trancados e acorrentados começa a se modificar, passando a ser encarada de outra forma, tornando-se uma biblioteca pública preocupada com a comunidade que está inserida e para a qual destina seus serviços. A biblioteca moderna, nascida na Renascença, trouxe também o papel do bibliotecário como um profissional reconhecido. Até meados do século XIX, a biblioteca empregava eruditos e escritores para essa função. E devido à especialização do público e, consequentemente, o acervo, sentiu-se a necessidade de um profissional com formação especializada que pudesse tratar tecnicamente os materiais existentes na biblioteca. Essa especialização permanece até os dias de hoje, favorecida pela grande produção científica e facilidade de sua divulgação. E o bibliotecário, para acompanhar os usuários da biblioteca, tende a se aperfeiçoar constantemente e se ambientar com várias possibilidades de recursos na sua área. No final da Segunda Guerra Mundial, trouxe então o computador e a informática para facilitar o trabalho das bibliotecas. E de imediato, ele não foi compreendido assim. Com o transcorrer do tempo, o computador diminuiu de tamanho e aumentou sua potência, saindo dos ambientes dos laboratórios de cientistas e passando a ter o uso pessoal, né? E o desenvolvimento da informática possibilitou a criação da internet, que rompeu com a comunicação unidirecional. Atualmente, as bibliotecas contam com recursos tecnológicos que possibilitam ao profissional comunicar-se com o usuário virtualmente. Então, o bibliotecário está inserido ali ainda na biblioteca. O bibliotecário vai agilizar o processamento técnico, disponibilizar documentos em formato eletrônico que vai ser acessado por inúmeros usuários ao mesmo tempo, de qualquer lugar do mundo, ou até mesmo criar uma biblioteca totalmente digital.
Então ele deixa de estar estritamente ligado à instituição biblioteca, já que as fontes de informação ultrapassaram suas paredes. Hoje, o objetivo da biblioteca é disponibilizar informação. O meio que é possível armazenar e fornecer o maior número de informações é o meio eletrônico. E se as bibliotecas refletem as sociedades em que estão inseridas, então elas são um produto das relações sociais. E dessa forma, o desenvolvimento da tecnologia trouxe transformações para a biblioteca em vários aspectos, na relação com seu público, seus profissionais e seu acervo, tornando-o bastante diferente da pomposa biblioteca antiga da Alexandria. Essas mudanças ocorreram e continuarão ocorrendo. Portanto, cabe aos bibliotecários reverem e refletirem sobre as suas práticas, avaliando as atividades e os serviços de informação, quer seja introduzindo novos elementos ou mantendo práticas tradicionais que servem para atender às necessidades dos seus usuários. No entanto, no presente, coexistem ainda resquícios da visão tradicional da biblioteca com as novas formas que elas estão assumindo. E nesse novo contexto, a biblioteca está sendo identificada como um local moderno, onde se disponibiliza a informação e o bibliotecário como seu disseminador. A gente vê que, né, um país muito grande como o Brasil, a gente tem bibliotecas, desde bibliotecas virtuais até bibliotecas locais que são da maneira antiga ainda, né, que existem. E é esse o meu assunto aleatório. Excelente. Eu trabalho em biblioteca. Olha aí. Eu já trabalhei em biblioteca, gente. Olha aí. Tudo a ver, tá tudo conectado. E não é. E a gente não combina essas coisas. É engraçado isso, né? Né? E esse lance que tu fala, né, do virtual, é muito louco, porque existe uma rede, né, tá vendo aqui no Ceará, existe, e a galera consegue se conectar. Então, tipo, por exemplo, o pessoal da capital pode deixar disponível online um arquivo que a gente pode acessar daqui, tá entendendo? Então, tipo, existe muito esse lance online nas bibliotecas, e a gente fala muito pra biblioteca não ser mais esse local de, literalmente, né, de quatro paredes, porque é literalmente um local que deveria ser um local cultural, né? Então, a gente vê a Biblioteca do Ceará, por exemplo, tá tendo curso o tempo todo, tá tendo oficinas, tá tendo eventos. É muito legal pensar a biblioteca como esse espaço cultural também. Total. E ela meio que teve que se reinventar, né? Teve, com certeza. Não consegui dar conta de ter alguma movimentação. Eu, depois da faculdade, ainda usei mais no mestrado, mas depois disso, ó, vai fazer 8 anos que eu não piso no... A gente, eu também, da mesma forma. Biblioteca. Depois do mestrado, não pisei mais também. Na verdade, pisei... Mas é por conta disso, né? De ver a biblioteca como um local só de guardar os livros. Mas eu pisei em biblioteca aqui em Valadares, que a gente fez eventos aqui na biblioteca. Aí, então a gente fez eventos de Star Wars aqui na biblioteca e tal. Ah, que legal. E aí, máximo. Pra usar o espaço, né, com outro objetivo também, né? Porque é da comunidade, né? São bibliotecas públicas, são da comunidade. Excelente. Isso mesmo. Amei, 10. Vai parecer estranho, Billy, mas durante algum tempo andei pensando na escola do Royal Ballet. A senhorita não tá velha? Não, Billy, você. Eu sou a professora. Eles fazem testes em Newcastle. Eu nunca serei bom. Eu não sei quase nada. Não, olha, eles não estão interessados em quem sabe muito balé. Eles ensinam isso. É por isso que é uma escola de balé. São os seus movimentos, as suas expressões que importam. Expressões? Eu acho que você é muito bom para conseguir isso. Bubu, qual é o seu tema aleatório da semana? Como uma pessoa que trabalha em biblioteca, poderia falar de biblioteca. Como pessoa que faz arte, poderia falar de arte. Como pessoa que faz muitas coisas, poderia estar falando muitas coisas. Mas hoje eu vim trazer a inquietação para o nosso querido ouvinte. Olha aí. Querido ouvinte, o que é arte, afinal de contas? Fernanda já trouxe aqui pra gente o que é arte, então não preciso falar mais nada. Então, acaba aqui o meu assunto aleatório. Não, mentira. O assunto aleatório mais rápido da podosfera. Obrigado, gente. Mas eu queria aproveitar realmente esse aspecto, né, do que a gente estava mencionando antes, porque tudo que todo mundo falou aqui no programa de hoje, eu acho que culmina, de certa forma, no que eu queria trazer como assunto aleatório / causos, né, que aqui eu trago causas. E o que acontece? Existe uma definição mais técnica, né, do que seria essa arte,
e ela tem uma função social, uma função mimética e uma função filosófica, né? Nesse sentido, a social é que quando a gente compreende e manifesta as inquietações e problemas de uma sociedade, ou seja, a arte está ali com a função de você espelhar e fazer refletir, né, o que está acontecendo socialmente. A mimética é quando ela reproduz ou imita a realidade, ou seja, ela está apenas contando algo que acontece, quase como documental, por assim dizer. E a filosófica é quando você vai permitir que a pessoa que consome a arte possa discutir, refletir, debater e trabalhar, né, com aquele faísca que nasce a partir da arte, né? Sempre que eu faço minhas aulas, meus mini cursos de poesia, né, que eu também ensino um pouco de poesia, eu falo essa distinção. Por exemplo, vocês sabem a diferença entre poema e poesia? Não. Não. O que vocês diriam que é a diferença? Algumas preocupações estéticas. Interessante. Gosto dessa maneira de pensar. Como, por exemplo, a não necessidade de métrica em um e outro. E se não me engano, acho que alguma coisa com relação ao ponto de observação. Gosto dessa maneira de pensar. Infelizmente não é isso. Poxa, que pena. Nenhuma das duas? Nenhuma das duas. Maravilha. Foi Excelente, quase. mas não. É só uma afinidade de pensamento Muito mesmo, bem, né? só que não. Olha só, vamos lá. O poema em si, ele é a obra. Ele é, seja ele com verso, seja ele com métrica, seja ele com rima. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa anti-poema clássico, porque eu prefiro um poema branco. A maioria dos meus versos são brancos. Entretanto, eu uso mais o estilo tradicional, o estilo clássico, né? Que é o estilo rimado normal. A obra em si é o poema. A poesia é a arte. A poesia é aquilo que você vai sentir. Ou seja, a poesia ela vai estar na música, ela vai estar na dança, ela vai estar no teatro, ela vai estar em tudo. Porque a poesia é o olhar do indivíduo que está consumindo aquela arte. Interessante, né? Não, mas o Tom acertou então, é. Sim, com certeza. Dentro desse elemento, né, do que seria essa arte, né, de para quem ela é produzida, a gente precisa pensar na sociedade. E aí vem dois elementos que eu acho muito importantes. O primeiro é o trauma geracional. No filme a gente acompanhou muito, né, e a gente já discutiu um pouquinho aqui sobre o que é esse trauma geracional. Que é quando você tem questões mal resolvidas nos pais que acaba sendo refletida ou repercutida nos filhos e assim por diante. Ou seja, uma geração vai machucando a próxima geração e aí ninguém sai bem desse negócio, né? Quase que o ciclo da vida, né? Pois é. Olha aí, tá tudo conectado, tá tudo conectado. Existe uma forma de a gente tentar combater isso, obviamente, né? Porque nem tudo é feito de maneira consciente, mas isso exige muita terapia e muita consciência e muitos filmes como Billy Elliot pra gente poder assistir. Além disso, do trauma geracional, a gente também tem o elitismo cultural, que aí é um pouco mais interessante. A gente entra dentro de visões de mundo que acabam excluindo e segregando pessoas com base naquilo que elas consomem, na arte que elas consomem. E aí o que isso quer dizer? Por exemplo, se você é uma pessoa que consome muitos filmes independentes, filmes cults, filmes, sei lá, dos festivais independentes, algumas dessas pessoas vão ter, se não a maioria, vão ter uma recusa muito grande a assistir um Pantera Negra, a assistir um Rei Leão, a assistir sei lá, qualquer outro filme mais comercial, por assim dizer, porque eles vão considerar esses filmes como se eles não fossem tão importantes ou tão valorosos quanto os filmes que eles estão acostumados a consumir. E essa visão é uma visão simplesmente segregacionista, onde você precisa diminuir o que a outra pessoa consome para enaltecer aquilo que você consome. Mas acontece com todo tipo de expressão de arte, todas as coisas. É verdade. E aí, esse elitismo cultural é o que acaba gerando diversos preconceitos. E aí tem um exemplo que eu gosto muito de trazer, que é, eu até escrevi ele num trabalho recente que eu fiz, podem procurar depois no YouTube, tem lá O Anjo e o Homem, é um poema que eu fiz para minha digníssima esposa, e na abertura desse poema, desse trabalho, eu fiz um texto, e nesse texto eu falo sobre o Minotauro de Borges. Não sei se vocês já ouviram falar do rapper baiano Baco Exu do Bluff. Já, maravilhoso. Famosíssimo Baco, que em sua música de maior sucesso, ele disse o seguinte verso que eu acho de uma filosofia, assim, simplesmente maravilhosa. Ele fala: te amo, desgraça, fudendo por toda a casa. Uau. E eu pergunto pra vocês, não é de uma filosofia maravilhosa?
É, sim. Muito. Com certeza. Tem toda uma métrica ali na poesia dele. Mas brincadeiras à parte, quem ouve rap, quem ouve ritmos menos do mainstream, né, por assim dizer, sempre vão associar a algo menor, algo mais baixo. E aí quando o Baco, né, traz essa música, que é uma música que estourou dele logo no início de carreira, em que ele tá falando lá, a gente tá fodendo, meu Deus, uhul, é muito bom transar. A galera cai matando. A galera, tipo, ó, não tem nada que você possa tirar desse artista, porque ele não vale nada. A música dele é só isso. E aí, no mesmo álbum, se eu não me engano, ele traz o seguinte verso: eu sou o Minotauro de Borges. E aí eu pergunto pra vocês, quem é Minotauro de Borges? O que é o Minotauro de Borges? Vocês conhecem? Não conheço. Então vamos lá, vou apresentar a vocês a Asterion. Asterion é o Minotauro, né? Seria o nome do Minotauro, da lenda clássica do Minotauro. E na lenda clássica você tem um labirinto, uma fera lá dentro, que é o Minotauro, e pessoas eram sacrificadas, eram colocadas lá dentro para serem mortas pelo Minotauro. O escritor chamado Borges escreveu, né, depois de muitos anos, um conto onde ele conta a vida do ponto de vista do Minotauro. O Minotauro se chama Asterion e ele vai contar como é a vida dele dentro do labirinto, como é a vida dele vivendo e tentando sobreviver a tudo que está acontecendo ao seu redor. Ou seja, você muda completamente a perspectiva de quem é o perpetrador da história, ou seja, a própria história em si muda, já que você muda o foco, né, de quem está contando ela. E aí você muda completamente o eixo social. Quando o Baco escreve na sua música Eu Sou o Minotauro de Borges, ele está literalmente colocando em xeque isso que eu acabei de falar para vocês, o próprio elitismo cultural. Porque a partir do momento em que ele traz na letra uma referência tão obscura, tão que ninguém conhece, ninguém lembra do Minotauro de Borges, ele em uma frase consegue colocar muito elemento literário e cultural em algo muito pequeno, em algo muito fácil de passar batido, e ele ainda coloca uma crítica social a essa própria estrutura, ou seja, eu enquanto cantor, eu enquanto rapper, eu enquanto pessoa negra estou aqui falando que vocês estão me julgando, mas eu tô só contando a minha história, tô só contando a minha vida. Do meu ponto de vista, tá tudo certo. Agora, do seu ponto de vista, eu sou um monstro. E isso é muito forte, não é verdade? Muito, nossa, Super, pra caramba. E aí, Bruno, mas por que você tá falando de tudo isso? Porque artista no interior é quem sofre bastante disso. E aí eu falei isso lá no início, né, que eu me identifiquei muito com o filme por ser um artista no interior. E aí eu queria trazer só alguns causos para poder exemplificar um pouco disso, que é justamente o que a gente sofre para poder produzir arte, né? Durante muito tempo eu produzi arte sozinho, né? Então eu sempre fui escritor, então eu produzia os meus escritos e isso nunca me satisfez, isso nunca foi legal pra mim. Eu sempre gostei de produzir em grupo, de produzir com a galera. E eu tenho meio que essa ideia, e é algo que eu compartilho com algumas pessoas, que não dá pra crescer sozinho. O legal é quando você cresce com seus amigos, o legal é quando você cresce e o corre dos seus outros amigos, seus outros colegas, seus outros artistas também tá evoluindo, também tá crescendo e todo mundo consegue um espaço na cena. Isso é muito importante, isso é muito legal. Com o passar do tempo, eu consegui montar o meu grupo cultural, o Arte Viva. Falei, né, ainda agora sobre ele. Ele é um grupo multilinguagens, porque eu não consigo me manter só em uma só linguagem. Eu não sou só do teatro, não sou só da literatura, eu não sou só da música. Eu tô metido em tudo porque eu quero consumir tudo, porque eu quero conhecer de tudo. E isso é muito bacana. E aí os artistas que vieram trabalhar comigo também têm essa sede de produzir um pouco de tudo, de não se apegar a limitações. Mas a gente enfrenta muito essas duas coisas que eu mencionei para vocês. Primeiro, o trauma geracional, porque existe, principalmente de novo, infelizmente, depois do que aconteceu no Brasil, né, todo o desmanche cultural que aconteceu, existe uma onda que vai contra a cultura, contra tudo que é artístico, muito forte. E aí no interior isso acaba repercutindo de maneira mais intensa, porque as pessoas não valorizam, porque elas acham que isso não serve de nada, porque os pais dela falaram sempre que isso não servia de nada, isso não valia de nada. E ao mesmo tempo elas estão contaminadas por esse elitismo cultural, porque quando você consome aquela mesma arte na televisão, no rádio, no cinema, aquilo é demais, aquilo é incrível. Quando você vê um ator ganhando um Oscar, meu Deus do céu, mas você também não dá valor ao ator que está ali apresentando uma peça, é um ator que está ali estreando um espetáculo, ao ator que está tentando contribuir culturalmente para o meio que ele está vivendo. E aí é essas discrepâncias, né,
que acontecem na vida do artista independente, que a gente precisa trazer à tona. Como eu até mencionei antes, a arte ela não é um ponto final, ela é uma jornada. E a gente não sabe o quanto é difícil para uma pessoa, principalmente para um grupo como um todo, né, pensando em grupos, construir a sua arte. E aí eu trago, já trouxe outra vez como é que faz para produzir um livro, eu trago aqui como é que faz para produzir um espetáculo. Primeiro você tem que escrever um texto, eu escrevi já alguns textos de teatro, alguns autorais de diversos gêneros, né, de drama, de comédia. Depois eu posso disponibilizar para vocês também, tem os links também no YouTube. Você produz o texto, você passa tempos e tempos ensaiando, tentando pensar como é que aquele texto pode ser da melhor maneira possível pro espectador entender tudo, compreender tudo e se sentir bem assistindo aquele espetáculo. Depois você vai pensar na logística do evento em si, como é que você vai produzir o evento, fazer ele acontecer. E depois, no próprio dia do evento, como é que vai ser a logística de bilheteria, de cadeira, de espaço, de som, de música, enfim, de tudo, para então apresentar e no pós-evento você ver o que deu certo, o que deu errado e partir para o próximo evento. Ou seja, não é uma coisa finita, não é uma coisa pontual, é uma coisa muito mais complexa e que a gente acaba enfrentando coisas que seriam mais fáceis se a gente pudesse entender elas como elas são. O elitismo cultural, que faz com que as pessoas julguem certos tipos de arte ou certas manifestações como menores ou maiores que outras, e esses traumas de gerações anteriores que vieram para impedir o trabalho que a gente está tentando construir no hoje. E por fim, eu trago esse exemplo, né, de um artista do interiorzinho que sou e que estou tentando buscar sempre trazer coisas diferentes, coisas novas, coisas boas, e enriquecer a cultura de maneira geral e pensando como é importante a gente contar com os amigos, as pessoas que estão dispostas a te ajudar. Aí eu gravei com o Andrezinho e a Marina lá no Conversa, e aí num determinado momento a gente começou a discutir sobre o meu livro que eu tinha lançado na época. E aí o Andrezinho já pediu pra ler. E aí ele leu, e quando ele terminou de ler, ele foi conversar comigo, dar feedback, falar o que achou bom, o que achou ruim. E isso é muito bacana, porque a pessoa tirou um tempinho da vida dela pra ir consumir a tua arte e pra conversar contigo e pra dizer, gostei, não gostei, foi legal, não foi legal. E isso te dá um gás que é fora de série. E você pode fazer isso com seus amigos, seus colegas que estão produzindo podcast, que estão produzindo arte, que estão produzindo texto, que estão produzindo uma foto no Instagram, que também pode ser arte também. E isso é importante, você valorizar as pessoas que estão se expressando. E acima de tudo a arte é isso, é se expressar e poder comunicar uns com os outros. Lembrando que poesia tá em tudo. Esse é o meu tema aleatório. Verdade. Uau! Ah, que lindo. Como diria Madonna, express yourself. Adorei Brasil, mesmo. I'm devastated. Gente, o que vocês aprenderam essa semana? Pô, eu aprendi que eu tenho que encontrar o livro do Bruno pra ler, cara. Eu não tô tendo tempo, eu acabei esquecendo. Eu vou te mandar. Não, por favor, porque tá uma correria danada aqui já. A mesma coisa, eu também. Aprendi que eu preciso ler o livro do Bruno. Todo mundo hoje. É o único Bruno que a gente pode falar que não é o Não Falamos com o Bruno. Precisamos falar com o Bruno e ler o livro do Bruno. Aqui nós só falamos do Bruno. Sim, aqui só falamos do Bruno. O bom pra vocês é que ele é super curtinho, viu? Pois maravilha. é. Não, só pra contrastar, porque eu tô lendo listas, né? Então, Nossa. Meu Deus. Eu tô Então, tem lendo que- Tudo Sobre Amor da Bell Hooks, gente. porque eu Ah, estou que na mais? vibe. Ah, É muito lindo. bom, muito bom. Vamos falar sobre o amor, vamos ler Mulheres Negras Empoderadas. E o livro do Bruno. E o livro do Bruno. Eu aprendi, obviamente, a diferença entre poema e poesia, né? Isso. Uau, é verdade, Aí. é verdade. Eu aprendi que Fefe é super mega best da Pina e que todos nós sempre podemos aprender mais. É isso aí. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Gente, annyeonghaseyo. Obrigado, gozaimasu. Fim da sessão.